Boa noite, meu nome é Felipe Boaventura, sou graduando do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Positivo e um dos autores do trabalho intitulado Efeito do extrato de laranja amarga, Citrus aurantium em roedores obesos. Os demais autores são Carolina Graça Werneck, também graduanda do curso de Medicina Veterinária da instituição, e a nossa professora e orientadora Thais Andrade Costa Casagrande. É importante a gente começar a nossa conversa falando um pouquinho sobre o histórico da obesidade. A obesidade ela está presente na nossa população desde os tempos mais primórdios, com registros em papiros. No entanto, com a escassez alimentar desta época, essa característica da população era restrita a uma pequena parcela. A obesidade já foi um parâmetro de beleza e já representou alguns ícones importantes, como a deusa Vênus ou até mesmo o deus Buda. Mas com as mudanças dos hábitos alimentares e comportamentais, falando mais especificamente ali no período pós-evolução industrial, com a tecnificação mundial também, a obesidade expandiu para o mundo. Sendo assim, o sobrepeso e a obesidade epidêmicas no mundo. 250 milhões dos indivíduos são considerados obesos no mundo, ou seja, o IMC deles é igual ou maior que 30 quilogramas por metro quadrado. Eu trouxe aqui algumas porcentagens para caracterizar e mostrar a representatividade desses números para vocês. A população dos Estados Unidos corresponde 85 a 90% dela possui sobrepeso. O Brasil, 35% dessa população tem sobrepeso de forma ascendente e precisa ser levado em consideração. Os países como o Japão e países asiáticos têm apenas 3% dessa porcentagem de indivíduos com sobrepeso ou obeso. Ou seja, países ocidentais possuem bem mais indivíduos com sobrepeso ou obesidade. Falando de uma forma mais específica, no nosso país, os indivíduos com sobrepeso e obesidade estão concentrados mais na região sul. E esses índices podem ser correlacionados com os índices de sobrepeso de países desenvolvidos, que na bibliografia é demonstrado que são os maiores índices já registrados. E quais seriam os fatores que levam à obesidade? A obesidade ela é multifatorial. Então, os fatores sociais, ambientais, culturais, metabólicos e até mesmo genéticos contribuem para que o indivíduo se torne obeso. E por que estudar a obesidade? Por que fazer o controle da obesidade? Porque o impacto da obesidade traz uma elevada morbidade. Essa elevada morbidade ela é resultante de diversos distúrbios, seja eles metabólicos, cardiovasculares e hoje é sabido que também neurológicos, que comprometem o comportamento dos indivíduos. E há uma forte correlação da obesidade com a diabetes mellitus. Sendo assim, é de suma importância o controle e prevenção da obesidade, por meio de exercício físico, mudanças de dietas, controle de distúrbios metabólicos, até mesmo intervenções cirúrgicas, como as cirurgias bariátricas e bypass. E também há por meio de medicamentos, controles medicamentosos, seja ele por meio de medicamentos convencionais ou através de fitoterápicos, como a Citrus aurantium. No entanto, é válido a gente sempre lembrar que a obesidade é uma doença crônica, bem como o controle dessa doença, dessa comorbidade, é feito a longo prazo, trazendo alguns efeitos adversos no indivíduo submetido a esse tipo de tratamento. Sendo assim, nosso trabalho teve por objetivo saber as concentrações que trazem a maior eficiência da utilização de Citrus aurantium, bem como os efeitos adversos que traz também a utilização das Citrus aurantium em ratos obesos. Então, foi determinado e desenhado uma metodologia, um modelo científico para isso, e o trabalho foi todo executado no biotério da Universidade de Positivo, campus Ecoville, Curitiba, Paraná, Brasil, onde o trabalho ele foi aprovado pelo Comitê de Ética da instituição, número 51719, e nós utilizamos um N amostral de 50 animais. Então, foi realizada a primeira curva glicêmica, a fim de estabelecer a glicemia basal desses indivíduos. Então, os indivíduos foram submetidos a um protocolo de indução à obesidade por um período de 3 meses. Com a obesidade já estabelecida nos indivíduos, eles foram divididos em grupos distintos. Então, nós tínhamos o grupo controle negativo, que receberia apenas água deionizada, o grupo controle positivo, recebendo efedrina, e as 3 diferentes concentrações de Citrus aurantium, de 100, 300 e 1000 mg por 5 ml. Após a divisão dos grupos, foi determinada uma segunda curva glicêmica para entender qual seria o comportamento dessa curva, dessa glicemia dos animais durante o estudo, né? E após 60 dias de tratamento,
foi realizada a última curva glicêmica e a eutanase dos animais para a obtenção dos resultados. Então, eu trouxe algumas fotos ilustrativas. Essa aqui é a nossa unidade experimental escolhida, o rato novérgicos da linhagem Wistar, e esse aqui é o biotério da instituição. A confecção da nossa curva glicêmica ela foi realizada pela nossa equipe, utilizando esse aparelho aqui de mensuração de glicemia, álcool check, e a glicose 50% foi utilizada para a retirada do jejum dos animais, que foi estabelecido para a realização das curvas glicêmicas. O protocolo de indução de obesidade ele foi realizado de uma forma através, por meio de dieta, de uma dieta hiperlipídica baseada na dieta ocidental. Então, essa dieta que está representada aqui foi oferecida para os animais. Então, era oferecido de forma diária 34 gramas dessa dieta, ou seja, 2 unidades de dieta para cada 2 animais. E a água de bebida dos animais era misturada com 20% de frutose. A administração do fitoterápico ela é realizada por meio de um instrumento chamado agulha de gravagem. Nada mais é que essa cânula que está sendo aqui demonstrada por essa foto. A cânula é introduzida nos animais, no esôfago, para que a administração fosse feita de forma analítica sem perdas. E como resultado, um dos nossos resultados foi a conquista de induzir a obesidade dos animais. Nós recebemos os animais com média de peso de 300 gramas e ao término do protocolo de indução de obesidade, ou seja, após 21 semanas, os animais pesavam cerca de 500 gramas. E como outro resultado, por meio das análises clínicas, nós observamos que indivíduos tratados com as concentrações de 100 e 300 tiveram um efeito hepatoprotetor. Ou seja, quando nós estamos avaliando a função hepática através das enzimas, que nós conseguimos avaliar das análises clínicas, conseguimos observar que essas concentrações demonstraram maior efeito hepatoprotetor. Esta diferença que nós observamos, ela foi comprovada por meio de um teste estatístico com 95% de confiabilidade. E a utilização do fitoterápico, ela evitou que houvesse ganho de peso mesmo com uma dieta hiperlipídica. Com isso, concluímos que o fitoterápico ele é muito útil para a utilização do controle de peso ou sobrepeso de animais obesos, de indivíduos obesos. Com isso, concluo a minha apresentação e agradeço principalmente aos animais por donarem sua vida pelo avanço científico, a equipe do Biotério, sempre muito prestativa e solícita, e a nossa professora orientadora, que nos orientou com tanta excelência. Obrigado.